Olha aí, Viga, a gente segue na TV e no YouTube porque o Lúcio Flávio deu uma entrevista e aí ele deixou claro, falou, ó, viu, queriam falar que eu era o culpado, nada melhorou sem mim no Botafogo. O Botafogo, Viga, ele virou uma zona nesse fim de Brasileiro, porque ele botou o Lúcio Flávio. Primeiro foi o Bruno Lage, aí o Bruno Lage bota o cargo à disposição depois da derrota para o Flamengo, sendo que ele estava muito na frente ainda no Campeonato Brasileiro. Aí eles já erram ao colocar o Lúcio Flávio. E depois, não era surpresa pra ninguém, e eu dizia, eu vou falar antes pra não falar que eu falo por resultado. Contrataram o Thiago Nunes, gente. O cara tava no Sporting Cristal do Peru. O cara tava esquecido pro futebol. Foi mico no Corinthians, foi mico no Grêmio, onde ele deixou o Grêmio com 11 rodadas no Campeonato Brasileiro e 2 pontos na zona de rebaixamento, no ano que o Grêmio foi rebaixado. Então, o Botafogo errou várias vezes. E o Textor fez estudinho para falar que a culpa foi da arbitragem, Viga. É sempre assim, né? Quando tem o sucesso é meu. Quando há o fracasso é terceirizado, é de terceiros. Sem dúvida alguma, o Botafogo surpreendeu positivamente com a campanha do primeiro turno e negativamente com a campanha do segundo turno. Na verdade, não é nem o Botafogo o real Botafogo, não é nem o Botafogo do primeiro turno e nem o Botafogo do segundo turno. É um Botafogo ali de meio de tabela que acabou enganando muita gente, inclusive a mim. Então, o Textor, de quem a gente esperava um posicionamento um pouco mais equilibrado, um pouco mais sensato, na direção de colocar panos quentes, trazer o grupo para o seu lado, foi o primeiro, depois daquela derrota para o Palmeiras no Engenhão por 4-3, naquela virada histórica, a começar a apontar dedos, dizer que o campeonato tinha encomenda, estava encomendado, estava endereçado. Então, eu acho que o Lúcio Flávio agora está só querendo se autodefender, se autoproteger. O problema começou lá atrás, quando foi embora o Luiz Castro, e aí o Botafogo tentou encontrar opções, começou a tentar buscar alternativas no mercado e nenhuma delas acabou encaixando, infelizmente, para a torcida do Botafogo. Times egressos da Série B, Botafogo, Grêmio, surpreenderam, o que de certa forma mostra também o nível desse Campeonato Brasileiro de 2023, que estou com os nossos colegas muito baixo. E parabéns mais uma vez ao Palmeiras, e queria parabenizar também, além do Hendrick, o Abel Ferreira, porque não morreu abraçado com as suas convicções. Conseguiu ainda dentro do campeonato enxergar o amanhã, aproveitando o museu aqui, porque hoje, ao usar o Hendrick, ele entendeu que com o Hendrick o seu Palmeiras fica mais forte e vai ser campeão brasileiro. Não morreu ancorado nas suas premissas, convicções, muito típico de técnicos brasileiros, viu, meu caro Pilhado? O Lúcio Flávio deu uma entrevistinha, Vanderlei já tá falando coitado. Coitado porque ele teve a chance que ele precisava, se lascou. Então não é coitado, teve a chance, não aproveitou, ele podia ter sido campeão brasileiro já no primeiro ano como treinador. Eu não deveria ter usado essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra me referindo a alguém. Eu falei aqui, mas não deveria ter dito. Eu só achei que ele foi colocado numa situação muito delicada pelos próprios jogadores, que depois não abraçaram aquilo que eles pretendiam, pediram, atenderam, o dono atendeu, colocaram o Lúcio Flávio. E ele entrou numa fria, né? Porque ele entrou já como refém dos jogadores, não teve força para fazer, imagina, alguma coisa que ele quisesse fazer, sem tocar em cristais, né? Todo mundo sabe por que o técnico saiu, o jogador artilheiro, o poder de fogo do Botafogo, torceu o nariz quando foi para o banco, enfim, tem uma série de coisas que aconteceram lá no Botafogo, que todo mundo sabe. Então eu acho que ele ficou numa situação muito difícil, e ficou sozinho, né, em muitos momentos. Então eu lamento muito a situação dele, desabafou, falou, tá vendo, o culpa... eu acho até normal, parece que a culpa de tudo, eu era o senhor de todos os males, e não foi bem isso que o tempo provou. Foi isso que eu quis dizer, achei que ele ficou sozinho na parada. Vamos ver o que falou o Lúcio Flávio, porque tem situações, eu lembro muito do Marcão, do Fluminense nesses momentos. O Marcão, muitas vezes queriam que ele fosse o treinador e ele não queria. Ele falava, não, tô aqui seguro no meu cargo, sei que se eu for treinador daqui a pouco eu posso cair, é verdade. É isso aí. E o Lúcio Flávio aceitou o desafio. Se ele aceitou, ele tinha que estar preparado para o desafio, e não estava. Contanto que foi uma tragédia.
o Botafogo do Lúcio Flávio. Levou aquela virada do Palmeiras, levou virada do Grêmio. O Botafogo do Lúcio Flávio foi ruim. E não soube lidar com a pressão. A gente vai ver aí a aspa do Lúcio Flávio, porque ele fala o seguinte, ó. Ele fala, a questão é que eu era auxiliar do clube e fui colocado para ser treinador naquele momento. O único que foi demitido fui eu, no processo todo do clube. Me senti injustiçado. De tudo que aconteceu, em nenhum momento disseram que eu era o técnico e poderia trazer minha comissão. Como comecei com vitórias, foi seguindo. Fui comunicado em Bragança que teríamos um novo treinador, mas que continuaria no clube como auxiliar. Por isso que digo que me senti injustiçado. Mas o clube tem todo o direito de mandar embora. O tempo mostrou que não era eu o culpado. O time não ganhou nenhum jogo. O processo do futebol está ligado à pressão. E quando você não quer ela do seu lado, você joga pro outro lado. Olha aí, é o Lúcio Flávio, foi demitido, Bruno Prado. Agora, teve a chance também que qualquer um gostaria de ter, né? Teve, só que realmente assim, não foi uma escolha convicta do Botafogo, não. Foi uma questão mais de que o técnico que estava lá, o Bruno Lage, não estava agradando, acharam que tinha que tirar, tiraram. E como ele falou, ele foi ficando porque ele ganhou os 2 primeiros jogos. O Lúcio Flávio, nas 2 primeiras partidas, o time venceu o Fluminense e o América, e aí foi ficando. Às vezes cria umas coisas, umas fórmulas meio mágicas. Ele vai ficar aí, não precisa de ninguém, é só não tocar em nada que vai andar. Porque o próprio Botafogo, quando o Luiz Castro vai embora para a Arábia Saudita, o Lúcio Flávio já estava lá. O Lúcio Flávio chegou ao clube como auxiliar antes do Textor. Ele já estava lá quando saiu o Luiz Castro. E o Textor, a direção do Botafogo, foi buscar o Cláudio Caçapa na França para ser interino. O Lúcio Flávio não foi interino quando saiu o Castro. O Caçapa veio lá da França, trabalhava no Lyon, ficou 4 jogos, aí chegou o Bruno Lage e ele saiu e foi trabalhar na Bélgica em outro time do Textor. Ou seja, assim, eles achavam que o Lúcio Flávio não poderia dirigir o time por 4 jogos entre a saída do Castro e a chegada do Lage. E aí depois o Lúcio Flávio é o cara que vai ter que conduzir para o título brasileiro. Se ele não servia, na opinião da direção do Botafogo, para 4 jogos, tiveram que trazer um cara que estava na França. Ele é o cara que vai conduzir a um título brasileiro, sendo que se sai o técnico anterior, que era o Lage, é porque o time já vinha caindo, né? O Lage, ele sai depois de 3 derrotas, Flamengo, Atlético e Corinthians, e um empate com o Goiás em casa. Então o time já vinha numa queda. Aí venceu 2 jogos com o Lúcio Flávio, aí eu lembro que muito discurso teve, tá vendo? É o Bruno Lage que está atrapalhando, era só não atrapalhar, aí depois não ganhou mais nenhum. E aí a culpa é do Lúcio. E agora veio o Thiago Nunes, em 4 jogos, o Thiago não perdeu nenhum, mas também não ganhou. São 4 empates. Não se surpreenda se mudar. Mas contratar o Thiago Nunes naquela situação é sacanagem com a cara do torcedor do Botafogo. Assim, sinceramente, eu não sei se... O Thiago Nunes colecionava vexame nos últimos trabalhos. O Thiago Nunes e vários outros é daqueles caras que, se alguém me pergunta, ele é bom técnico? A minha resposta é, eu não tenho a menor ideia. Porque ele surge no Atlético Paranaense, também era um interino que foi ficando. Aí ganhou 2 títulos. Pegando o trabalho do Diniz. É bom deixar isso claro. E aí ele ganha a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E aí... essa é a revelação dos técnicos do Brasil. Isso, ele sai de lá no fim de 2019 para ir para o Corinthians. Então, 20, 21, 22, 23, 4 temporadas. Assim, em 4 temporadas ele era a revelação do Brasil e agora ele não presta para nada. Assim. E que depois disso ele passou no Corinthians, no Grêmio, no Ceará e no Sporting Cristal do Peru. E nenhum deles ele durou 1 ano. Então, assim, ele era um gênio ou ele é uma porcaria? Assim, eu tenho a tendência de achar que ele não é nenhum nem outro. Eu não sei definir se ele é bom. Eu não sei. Assim, o Atlético Paranaense ganhou aqueles títulos porque ele era um gênio? Não. Ele, claro, colaborou, ele estava lá, ele teve a sua participação, mas o Atlético, depois que ele saiu, continuou sendo um time forte. O Atlético é um time bem estruturado. Aí o Corinthians, ele em 2020 ficou alguns meses, foi mal. Depois dele e um pouco antes dele, quem que conseguiu trabalhar bem no Corinthians? Ninguém. O Grêmio, só o Renato conseguiu trabalhar bem no Grêmio. Mas o Grêmio foi foda. O Grêmio, ele teve 11 rodadas do Campeonato Brasileiro e conquistou 2 pontos. Foi mal. Ele deixou o Grêmio na lanterna do Brasileirão. E aí depois veio o Felipão e não conseguiu também. Na imensa maioria, só o Renato conseguiu. Na imensa maioria das vezes, a troca do treinador é só por comodidade.
É só para dizer que entregaram a cabeça. Na maioria, tem hora que você sente que precisa mesmo. Mas a maioria das vezes, o treinador é o bumbum de plantão, né? E muitos até gostam, porque tem alguns treinadores que estão recebendo 4, 5 multas contratuais aí, passa no caixa ele passa lá no caixa de 5, 6 clubes, né? Em várias parcelas. Então, tudo bem, ele sabe que a vida dele é sempre muito cheia de grandes emoções, com raras exceções. Vamos, então, mostrar aqui o que o Lúcio Flávio falou sobre essa situação do Botafogo no intervalo do jogo contra o Palmeiras. Vamos ver o que ele falou aí, ó. Ó, o Lúcio Flávio fala: quando a gente entra no vestiário, a gente dá uns 4, 5 minutos para os jogadores darem uma descansada. Eu falei, ó, o primeiro tempo que vocês estão fazendo foi fantástico, mas o jogo não termina no primeiro tempo. O que a gente tem que fazer? A única possibilidade de dar uma brecha para o adversário, ou seja, a única possibilidade de dar uma merda, é termos um jogador expulso. Falei só isso, para nos cuidarmos. O Cuesta tinha amarelo. Falei para ele, se eu perder alguma situação, eu vou ser obrigado a te tirar. E é a única chance que a gente tem de dar uma chance para o adversário. E a outra é se a gente entrar sonolento. A gente voltou, tomamos o gol com 6 minutos num lance que o Hendrick passa no meio de 2 jogadores nossos. Olha aí, ó. É o Lúcio Flávio e ele disse, só não seja expulso. Foi uma expulsão injusta também, vale deixar claro. Foi uma expulsão injusta, mas também perdeu pênalti naquele jogo quando estava 3-1. O Lúcio Flávio, claro que agora ele vai tentar se explicar. Até porque ele pode ter queimado toda uma carreira. Dificilmente agora o Lúcio Flávio vai conseguir emprego de treinador em algum lugar. É verdade, ele assume o time praticamente campeão brasileiro. Perde o título brasileiro. E agora ele está tentando fugir um pouco dessa responsabilidade. Né, Vanderlei Panetone? É uma delícia esse. Claro. Você vai gostar. Agora que você é um homem casado, você vai ter um... Eu sou honesto, eu não gosto muito de panetone. Mas você vai ter o café da manhã, tá na mesa lá. Entendi. Não pode pensar só em você. Café da manhã, deixa eu te falar, o meu café da manhã é um beijo. Porque o que me nutre é o amor de Lívia Weber Asmar. Mas você sabe, eu sou nutrido pelo amor dela. Você sabe que no início é assim, mas estômago vazio não para em pé. Então, eu queria só dizer o seguinte para você. Eu acho que ele entrou numa fria, repito, Asmar, entrou numa fria, ele é funcionário do clube, ele estava lá, ele não era técnico, ele falou muito claro, era funcionário. Pediram para o funcionário assumir lá, nem que fosse de uma maneira temporária, aquela função. E pumba nele. É isso. Agora, o Mauro César Pereira... o Botafogo desse Brasileirão é a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro? É o maior meme, né? É o maior meme, é o maior foco de zoeira. O que tem de meme, isso não para. Nossa, tá até cansativo já. Teve o torcedor do Botafogo que tatuou, né? Pantera, o nome dele. Ele tatuou campeão brasileiro de 2023. Né? Teve um outro lá, eu vi hoje um cara perto lá de um carro lá do De Volta pro Futuro, falando vim de 2024. Gravou isso há um tempão, né? Pra dizer que o Botafogo foi campeão. Ele com um copo de cerveja. Já estou bebendo desde o ano passado, não sei o quê. Uma conversa bem maluca. Em cima disso, tem um que é Oscar. O cara escreveu um discurso nas costas. Discurso. A repórter vira as costas aí. Ele estava na praia, falou assim, ó, Cris, um discurso nas costas todas lá. Aí ela perguntou, tatuagem? É tatuagem. Mas aí ele fez questão de falar, é temporária, porque o lugar que ele ia tatuar não estava funcionando. Ele falou, vou sair da praia e vou pedir para que façam a definitiva. Entendeu? Tirar essa temporada. E aí eu fiquei pensando assim, tomara que ele tenha ido e tivesse fechado o lugar lá, porque se escreveu em definitivo vai ser um trabalhão para tirar um discurso nas costas. Gente, mas o que eu digo de maior vergonha é que eu não lembro de um time que teve uma entregada maior do que esse. Não, essa é a maior. Eu não lembro. Só olhar a pontuação. Porque, ó, vamos lá. Teve repercussão internacional. Eu acho que no mundo inteiro as pessoas ficaram... E teve repercussão por isso.
Ó, a pessoa que não fala, é... O time estava 14 pontos à frente. Como assim 14? Porque em qualquer país onde pontos corridos sejam adotados nos campeonatos, isso é adotado quase no mundo inteiro, né? Você tem histórias assim, mas 14 pontos é muita coisa. 14 pontos é uma vantagem colossal. E detalhe, 14 sobre o vice-líder. Não necessariamente sobre o time que vai ser campeão. Sim. Sobre o Atlético, chegou a 20 e poucos pontos. O Atlético está ali, ainda com chances matemáticas, embora ele saiba que não vai acontecer pelo saldo de gols. É muito bizarro, mas tudo tem explicação, né? Já falamos aqui várias vezes. O Botafogo errou demais. Eu acho que é uma grande lição para quem acha que a SAF é a solução para tudo. A SAF pode ser um caminho, mas a SAF do Botafogo errou demais. Houve exageros também nos elogios, né? Botafogo, que mercado do Botafogo, que jogadores que contratou e tal. Não era isso tudo também. Bons jogadores, uma boa equipe em dado momento. E outra coisa que eu acho também que as pessoas tiveram dificuldade de entender, assim, o Bruno Lage, ele foi muito mal. Isso é inegável. Mas quando ele chega no Botafogo, que ele detectou que tinha que mudar a forma de jogar, tinha que aumentar o repertório da equipe, ele estava certo. Aí eu cansei de ouvir uma coisa até meio pueril. Ah, não, mantém como o time está jogando, que tá tudo. Não é assim, cara. Você pode fazer 38 rodadas achando que aquilo ia dar certo. E eram jogos assim com vitórias e empates que era um sofrimento. O Botafogo teve vários jogos assim, dominado, massacrado, encurralado. O goleiro do Botafogo, em dado momento, durante boa parte do campeonato, era o que mais defesas fazia. E esse é um dado que não é preciso ser muito inteligente para perceber. Vem cá, se o time lidera o campeonato com folga, o goleiro que mais defende, bolas difíceis inclusive, é porque esse goleiro é muito exigido. Sinal que esse time é muito atacado. Até quando isso vai resistir? A gente cansou de falar isso aqui. Uma hora o fio vai virar. O último jogo que isso aconteceu foi contra o América Mineiro. O Botafogo reencontrou a vitória lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro. Eu repito, tem muita gente que falava do Botafogo sem ver os jogos. Eu vi o jogo e falei, meu Deus, como que o América não venceu esse jogo? O América é um time que cria muita situação de gol, ataca pra caramba. O Bahia que eu diga, né? Virou pra cima do Bahia e ganhou. Eu falava o contrário sem ver todos os jogos. Eu falava, não confie no Botafogo. Porque você... Sem ver todos os jogos. Você não vê o jogo, você ouve a gente aqui, então você não é bobo, né? Não, mas eu convivi muito com o Botafogo. Não, essa opinião foi minha original. Bruno Prado, você sabe. Todo mundo falava, o Botafogo já é campeão. Você não falou não, que você nunca fala de nenhum clube já é campeão. Eu sou maluco, pô. Todo mundo aqui falava. Eu falava, olha, o Botafogo. O Bruno sabe. Essa eu falava. Mas nesse não jogo... dá. E quando começou, eu falei, olha aí o que eu tô falando. Nesse jogo do América... Uma desconfiança. O Botafogo foi amassado pelo América e ganhou o jogo 2-1. Foi impressionante. Aí quando terminou o jogo, aquela euforia toda e tudo, aí eu fui lá na rede social, coloquei lá na rede social, poxa, o Botafogo de novo jogou mal. Foi encurralado pelo América. Essa vitória, ela não esconde os problemas graves do time, é uma coisa muito evidente. Nossa, ninguém queria saber. Sabe, ninguém queria saber. Talvez, sei lá, em cada 1000 torcedores do Botafogo tivesse um ou dois que falassem, realmente, eu conheço um ou outro que, sabe, estava preocupado. Alguns amigos botafoguenses que estavam preocupados. Que são caras que gostam de futebol, entendem de futebol e veem futebol com atenção. E eles estavam muito preocupados, que estavam vendo que a coisa estava... E eles conhecem o Botafogo melhor do que ninguém, que eles são botafoguenses. O Botafogo tem isso, né? Eu acho que tem várias lições que o Botafogo pode tirar, não só dos pontos corridos, mas também da conduta, da maneira como se comporta. Parar com essa vitimização, essa coisa chata de achar que o mundo inteiro está contra o Botafogo, que sempre é roubado. Quando é prejudicado, reclama com razão. Quando não tem nada, reclama sem razão. Isso é muito chato, isso é pequeno clube e acho que tudo que está acontecendo não é por acaso. Não foi, porque é emocional. O emocional ruim do time é derivado das más atuações. Não é por acaso. Acordei de mau humor, estou deprimido, não sei o que, não. Você acordou deprimido porque você está vendo que está jogando nada e os outros estão nem os outros estão se aproximando. O Botafogo foi se aproximando dos outros. Ele foi descendo, pegou o elevador para baixo. Pegou o elevador, apertou o subsolo. Eu vou encontrar vocês. E encontrou. Encontrou, foi ultrapassado e o que o Bruno falou, ele hoje só vai encontrar a vaga na fase de grupo da Libertadores se ganhar do Inter de Porto Alegre e Flamengo, Grêmio ou Atlético, um dos três empatar. Ele depende de um resultado de outro time ter ganhado o Inter de Porto Alegre. E o jogo com o América acho que foi a última vitória, né? Não ganhou mais nenhuma depois. Mais nenhuma. Imagina o Botafogo fora da Libertadores. Mais provável. provável. De um como esse. Na fase preliminar já está garantido, né? Não, digo, não, mas do Botafogo a gente espera tudo. Não, mas não tem como... Sair na pré-Libertadores. Sim. Vai pra pré-Libertadores do ano que vem e não chega na Libertadores. Eu não duvido nada do Botafogo depois desse ano. E ficar na fase preliminar, depois de liderar por tanto,
tantas rodadas, é muito frustrante também, porque, assim, para as pessoas entenderem, a fase preliminar, que o pessoal chama de pré-Libertadores, para mim não é pré, já é Libertadores, né? É como acontece lá na Champions League e tudo mais, ela começa em fevereiro. E a fase de grupos em abril, quando já está terminando o estadual. Então, vamos imaginar, o Grêmio se classifica para a fase de grupos, logo mais, contra o Fluminense. Ele ganha do Fluminense, está classificado. O Grêmio só vai pensar em Libertadores em abril. Cara, isso é uma vantagem brutal, porque você não sabe se o Renato vai ficar, o Soares vai embora, o Grêmio passa para a reformulação, tem todo o Campeonato Gaúcho, tem que ter cabeça, né? O problema não é que ela perde um Grenal, quer mandar todo mundo embora. Para você se organizar para a competição mais importante. E logo depois vai começar o Brasileiro. Isso vale para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, Palmeiras não. Palmeiras como campeão que vai ser, ele vai para a fase de grupo direto, evidentemente. São Paulo, mesmo o Fluminense, né? Mas você começar 2 meses antes e tem que passar por 4 partidas e não sabe o que vai cruzar seu caminho. O Fluminense foi eliminado pelo Olímpia, o Talheres eliminou o São Paulo, o Tolima eliminou o Corinthians. Desde 2018 sempre caiu um, pelo menos, brasileiro. Então, o Fortaleza não passou esse ano também, ficou pelo caminho. A recuperação eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos num pequeno tempo. A pancada é muito forte. Realmente, o elenco do Botafogo não vai esquecer facilmente. A cabeça dos caras deve estar fervendo, a torcida vai ficar muito atenta, vai cobrar por muito tempo. O dono do Botafogo, me parece que está tendo algumas ações assim de quem está atirando para qualquer lado, né? Agora com essa ideia de ir à justiça, levando um relatório, eu não tenho nada contra ele ter contratado um relatório e que aponta muitos erros e que ele gostaria que fosse investigado. Eu não tenho nada contra. Eu acho que você tem que saber quando você entra num assunto e quando você tem que encerrar aquele assunto. Eu acho que ele pode até divulgar. Olha, esse é o relatório que eu tenho, eu vou divulgar para todo mundo. Muita gente vai abraçar e entender que lá constam pontos interessantes. E pelo menos que estarão provocando discussões sobre o que está escrito por lá. Eu acho, me disseram que é uma empresa muito importante, que já faz isso em várias partes do mundo, está tudo certo. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo. Olha, tem esse documento aqui. Eu não vou a lugar nenhum, não vou sair da esfera esportiva, mas é isso que os caras levantaram. Vocês pensem aí se eles têm razão, se não têm, se eles descobriram a pólvora ou não. Tudo bem, agora pensar em ir para a justiça comum em cima disso, aí ele corre o risco de tomar chumbo da justiça esportiva, vai ser levado o caso para a FIFA, que não quer que nenhum cristal seja trincado, aquelas coisas todas. Eu não estou contra o fato dele buscar um esclarecimento técnico para lances que teriam prejudicado o Botafogo. Se as pessoas forem abraçar isso ou não, a gente poderia até analisar. Mas sair da justiça esportiva ou da discussão esportiva para ir para a justiça nisso não vai acontecer absolutamente nada e vai só prejudicar a imagem do Botafogo ainda mais.